é um Natal especial para nós, porque é o primeiro Natal nosso aqui em Caruaru, né? Que seja o primeiro de muitos, né, irmãos? Que bênção estarmos aqui e podermos adorar o Senhor juntos. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. À medida que você for encontrando, peço que você vá ficando de pé, assim eu vou também compreendendo que você já está com o texto em mãos. A palavra do Senhor nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus de toda graça. Nesta noite nos reunimos para celebrar-te. Tu, na pessoa do Filho, vieste a nós. Andaste pelo chão que os homens andam, comeste a comida que os homens comem, bebeste a água que os homens bebem. Mas podemos também saber, Senhor, e render graças a Ti, porque muito do que nós vamos desfrutar hoje em ceias de Natal, o Senhor não comeu enquanto esteve aqui. Muito do que vamos beber, o Senhor não bebeu quando esteve aqui. Mas se temos isso, é por obra de Tua bondade nas nossas vidas. Amém. Senhor, esta é uma data especial para os cristãos, porque sabemos que o Verbo veio, que Ele encarnou. E isso faz toda a diferença na história da humanidade, na nossa história em particular, na história de nossa igreja em particular. O Verbo veio, encarnou, como forma humana, e assim nos reconciliou com Deus Pai. Fala conosco nesta noite por meio de Tua palavra, que os nossos corações sejam abertos pelo Teu Espírito Santo e que as nossas mentes fiquem cativas à Tua palavra somente e possamos sair daqui convictos mais uma vez que o Senhor falou conosco por meio das Sagradas Escrituras, que não saiamos com nenhuma dúvida de que o Senhor esteve em nosso meio, recebeu nossa adoração e que falou com seu povo, lhe dando orientações para a adoração da igreja. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o Natal é uma festa cristã e nós sabemos muito bem disso. Há algumas linhas de pensamento dentro da cristandade, ou podemos dizer, dentro do evangelicalismo mundial, que tem certa dificuldade em reunir-se no santo dia do Natal e comemorar a celebração da encarnação do Verbo. Alguns afirmam que a tradição reformada não tem calendários litúrgicos, mas ela apenas tem um dia de culto, que é o dia do Senhor, e isso é suficiente. Mas eu posso dizer que a minha posição é diferente desta, porque não teríamos o domingo da ressurreição se não tivéssemos a encarnação. Jesus precisava nascer, tomar a forma humana, e o fato dele encarnar é muito significativo para nós. Na verdade, tudo isso é um construto da obra de Deus para a salvação dos eleitos, para a salvação da igreja. Porque, de fato, a segunda pessoa da divindade precisava vir como homem? Porque Deus não salvou os homens sem a necessidade de encarnar-se. Quando Cristo vem, encarna, toma forma humana, Ele está reconciliando os homens com Deus, nele mesmo. Quando Deus disse a Adão que se ele pecasse, ele morreria, aquela era uma afirmação importantíssima de que se ele se desviasse das ordens de Deus, jamais poderia voltar sozinho. Então os homens não poderiam voltar a Deus, jamais sozinhos. Somente se Deus viesse e se fizesse homem e cumprisse o pacto de obras e trouxesse os homens de volta para Deus. Por isso que a encarnação é muito significativa para nós.
Quando nós falamos, então, de Natal, nós podemos inicialmente já perguntar o que é o Natal. Natal, para muitos, é um tempo de solidariedade, é um tempo de ajudar os mais necessitados, é um tempo de ficar mais sensível, é o tempo de montar a árvore de Natal, as guirlandas e as músicas natalinas. Tudo isso é muito bom e tudo isso é bom que seja feito, mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal e nós, como cristãos, sabemos disso. O que é o Natal? O Natal é paz, o Natal é alimento, o Natal é socorro, o Natal é presença real. O Natal é vida, é alegria, o Natal é celebração. Por isso nós estamos reunidos nessa noite. Quando nós pensamos no Natal, sabemos imediatamente ao olharmos para as Escrituras que nós não somos o foco do Natal. O Natal não é uma festa, o Natal é uma pessoa, Cristo Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para mudar a história de todo mundo. A Escritura nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é Deus conosco. Mas volte seus olhos para o texto que nós lemos no início deste sermão. Esse é um texto do profeta Isaías e é uma profecia sobre o menino que viria. A Bíblia nos diz aqui que esse menino nasceria e que o governo estaria sobre os seus ombros. Isso é muito importante. Vamos por partes aqui, vamos trabalhar na primeira parte desse sermão este governo e na segunda parte as demais atribuições do menino que nasceria como maravilhoso conselheiro até o príncipe da paz. O texto nos mostra, irmãos, que Cristo seria um menino. Isso é muito importante e significativo, porque nós estamos falando de Deus. Um dos atributos de Deus, nós bem sabemos, é a infinitude, é a onipresença. Deus não é limitado por um espaço. Deus não pode ser confinado. Diz o profeta que ele enche todas as coisas. Então não há nenhum lugar no mundo, nenhum centímetro quadrado, nenhum cantinho no globo ou no universo em que Deus não esteja lá. Então ele não pode ser restrito, confinado ou limitado. Mas quando o texto das Escrituras nos diz que Deus se faria um menino, isso é algo extremamente complexo e ao mesmo tempo grandioso. E quando ele se fizesse menino, não abandonaria os seus atributos divinos, mas também não abandonaria os seus atributos humanos. Deus continuaria sendo Deus, menino. Assim como o Filho de Deus, Jesus Cristo, orou, sendo Ele mesmo Deus, então ali nós temos Deus orando, nós temos aqui também Deus menino. Jesus mamou. Jesus fez necessidades fisiológicas. Ele era um ser normal. Ele era um ser humano como qualquer um de nós, apenas com uma grande diferença. Ele não tinha a natureza do pecado. Mas ele sofria daquela limitação humana de dependência de sua mãe, do acalento de sua mãe, da proteção de José. Ele chorou, ele sorriu, ele brincou com animais, ele brincou com areia, ele brincou com as ferramentas de José na carpintaria. Ele foi um menino como qualquer outro menino, mas também com uma grande diferença. Aos 12 anos, ele tinha capacidade de discutir com os doutores da lei e não ficar para trás, impressionando todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Quando nós pensamos em Deus como menino, nós pensamos no que o nascimento retrata. O nascimento de uma criança traz grandes expectativas, e o povo judeu ansiava pelo nascimento do Messias. Toda mulher judia tinha certa esperança de que poderia ser mãe do Messias. Por isso que quando nós lemos o Cântico de Maria, nós vamos perceber a sua devoção a Deus e alegria, engrandecendo por tão grande privilégio e tão grande graça que ela recebeu. Era um sonho para qualquer mulher ser mãe do Messias. Todas as mulheres que engravidavam naquela época poderiam se perguntar: será ele o Messias? Mas aqui nós temos algo que nos deve chamar a atenção. Esse menino que veio,
é o governante de todo o universo. Aquele pequeno ser frágil, precisando alimentar-se e que alguém o alimentasse, precisando de fato que alguém cuidasse dele, mas ele mesmo estava cuidando de todas as coisas do universo, porque ele nunca deixou de ser Deus. Este nascimento retrata todas as expectativas humanas a respeito de um ser humano sendo supridas, e muito mais, Deus vindo aos homens trazer verdadeira esperança, porque agora o sentido real de esperança encarnou. O nascimento de Cristo nos diz inicialmente que o mundo não está abandonado. O governo estava e está sobre os seus ombros. Com a queda dos homens, ou com a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, o mundo entra em determinada desordem. As coisas não são como deveriam ser se não houvesse pecado no mundo. A doença está no mundo, a morte está no mundo, a maldade, os pensamentos malignos dos homens se multiplicando. O mundo experimenta ao mesmo tempo ordem e caos por causa do pecado. A providência continuava preservando o mundo para que ele não se deteriorasse, que ele não se desmanchasse, que ele não se desfizesse, mas ainda assim era preciso redenção. Ainda assim era preciso salvação para o povo de Deus e também para toda a criação. E é por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer, no dia da regeneração, se referindo a todo o cosmos, não apenas à glorificação da igreja. É por causa da vinda desse menino que isso vai ser implementado. Quando Jesus vem, ele vem para restaurar todas as coisas. Nós estamos falando de cosmos, estamos falando da criação, estamos falando de tudo o que está envolvendo a nossa vida, mas nós devemos lembrar também de outras coisas. Devemos nos lembrar que quando nós falamos de governo, estamos falando de realeza, estamos dizendo que Jesus é rei e rei do universo. Então podemos perguntar, até onde vai o seu reino? Até onde se estende o seu reino? Diz o Salmo 19, que a revelação ou testemunho a respeito do Rei do Universo se estende por onde há céus. Onde houver céus, onde houver firmamento, haverá testemunho sobre o Rei do Universo. Então não há um lugar no universo que não haja testemunho de que ele é Rei. Como não há no universo nenhum lugar que o céu não esteja, não há nenhum lugar em que a criação não testemunhe, ele é rei. Nós lemos também no Salmo 24 que tudo é dele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, os recursos naturais são dele. Nós somos dele, a nossa família é dele, os nossos filhos também são dele, a nossa igreja é dele, os nossos bens também são dele, a nossa saúde, o nosso respirar, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso virar, o nosso transitar, tudo pertence a ele, porque ele é o Senhor da terra e tudo está debaixo do seu governo. Isso quer dizer, meus irmãos, que essa mensagem de Natal deve encher o nosso coração de viva e convicta esperança de que não há nada nesse mundo ainda quebrado pelo pecado que esteja fora dos domínios de Cristo. Ele é rei e ele continua no trono. Nós lemos também em Daniel capítulo 2 sobre uma visão que o rei Nabucodonosor teve, uma grande estátua. Vocês se lembram disso? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e barro. Nabucodonosor ficou perturbado com aquela visão, com aqueles sonhos que invadiram sua cabeça e deu uma tarefa fácil para os seus adivinhadores: interpretar o sonho. E trouxe os adivinhadores. É muito engraçado esse texto das Escrituras, porque ele traz os adivinhadores e diz o seguinte: eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem o sonho. Então os magos dizem: muito bem, ó rei, diga qual é o sonho. Eu quero que vocês interpretem o sonho e me digam o sonho, porque eu não me lembro do sonho. Muito bem, ó rei, diga o sonho, que nós vamos interpretar o seu sonho. Se vocês não entenderam, eu não me lembro do sonho, mas eu tive um sonho, e eu quero saber qual é o sonho. Se não me disserem qual é o sonho, eu vou matar todo mundo. Agora, esse era ruim. Como a gente diz no Nordeste, esse era carne de pescoço.
Todo mundo ficou desesperado, ninguém queria morrer, chama Daniel. E Daniel diz: o Senhor vai dar a resposta. E Deus deu a resposta. A grande estátua são os grandes impérios. O Império Babilônico, a cabeça de ouro. O Império Medo-Persa, o vento de prata, o peito de prata. O vento de bronze, o Império Grego, e o Império Romano, as pernas de ferro e barro. Mas o sonho ainda tinha mais coisas. Uma grande pedra, não cortada por mãos humanas, veio em direção à estátua e destruiu, começando pelos pés de barro. E então aquela pedra implanta um reino que sobrepuja todos os outros reinos anteriores cheios de glória. A pedra cortada não por mãos humanas é Cristo. Aquele que exerce governo sobre todos os governos. Apocalipse 1 diz o seguinte: Cristo é o Senhor dos reis da terra. Não há um governante nessa terra que tenha maior poder do que Cristo. Não há reis, não há presidentes, não há governadores, não há poderes neste mundo, ou potestades, ou reinos, ou impérios que sobrepujem o poder de Deus. Diz o próprio livro de Daniel, ele coloca reis e tira reis. O seu governo não é apenas sobre os recursos naturais da criação, não é apenas sobre a igreja, como diz Colossenses 1. O seu governo também é sobre todos os governantes. Diz ainda o livro de Daniel que porque Nabucodonosor não rendeu glória a Deus, o Senhor fez com que ele se comportasse como um animal durante muitos anos, comendo capim. Diz as Escrituras que porque Herodes não deu glória a Deus, morreu então comido de bichos. A Escritura vai nos mostrando várias vezes que Deus governa sobre todos os poderes. Diz a Escritura que Deus disse a Senaqueribe que o traria como um anzol pelo nariz. Mais uma vez a Escritura vai nos mostrando que ele é rei sobre reis. Quando Isaías esteve desesperado por causa da morte do rei Uzias, e agora o que seria? Uzias foi um rei importante para Israel, então Deus se mostra ao profeta num alto e sublime trono e permite que o profeta veja com seus olhos que o rei celeste está e continua no trono, mesmo que os governantes dessa terra possam partir, possam morrer, possam sair do poder. Deus continua lá, no mesmo lugar, governando sobre tudo e sobre todos. E ninguém destrona Deus. Absalão, filho de Davi, empreendeu um golpe contra seu pai. Nós sabemos da história. Ficava à porta do reino, tentando resolver problemas, dizendo que seu pai estava muito ocupado, e então o comissionou para fazer isso. Depois, esse golpe vai se alastrando até que Davi foge, e Absalão instala um reino parasita, desonra seu pai no terraço do palácio com as concubinas de seu pai. Absalão pôde tomar o reino de Davi por um período de tempo, mas ninguém toma o reino do Filho de Deus. Nem Satanás, nem os demônios, nem o mundo, nem qualquer principado e potestade. Todos estão sujeitos à pedra que foi cortada não por mãos humanas. Por isso, irmãos, quando João tem a visão no capítulo 19 de Apocalipse, ele vê aquele homem montado num cavalo branco e na sua coxa está escrito legivelmente: Rei de reis e Senhor dos senhores. Esse é o Deus que nós servimos, o menino que tem o governo sobre os seus ombros e ninguém pode tirá-lo. Quando nós então observamos a palavra de Deus, podemos perceber em Atos 20 e 24. Paulo diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele diz em outro lugar: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Em outro lugar ele ainda diz: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. O governo de Cristo não é apenas sobre os recursos naturais. O governo de Cristo não se estende apenas à fauna e à flora. O governo de Cristo também não se estende apenas aos poderes políticos. Ele penetra os nossos corações e a nossa vida.
Ele é governante da nossa vida. Cada um de nós em particular. Em cada processo que vivemos, em cada dor que experimentamos, em cada sofrimento que passamos, em cada enfermidade que suportamos, Ele governa todas as coisas na nossa vida. Ele é o Rei que está no trono. Não há nenhuma falta que venha a nós que esteja fora do seu controle. Não há nenhum luto que venha a nós que esteja fora do seu controle. Também não há nenhuma alegria que venha a nós que não seja da sua bondosa mão. Ele governa sobre nós, sobre o que nós comemos, sobre o que nós vestimos, sobre o que nós falamos, sobre onde nós andamos, onde nós congregamos, com quem nos relacionamos. Ele governa. Então, se os seus súditos estão o desagradando, ele fala através de sua palavra, e os corrige, e os dirige. Mas vamos penetrar um pouco mais nisso. Observe o capítulo 9, verso 6. O texto parece que faz um movimento tão interessante, porque depois de dizer que o governo, e a ideia de governo aqui é a sua soberania, ele é soberano, e aqui precisamos entender que há uma breve diferença, ou uma pequena diferença, entre soberania e providência. Podemos entender que a providência é o governo de Deus. E podemos entender que soberania é Deus sendo o governante. Mas a soberania é a própria natureza desse governo, que tem origem em Deus. Então, ele em si é soberano. A providência é a instalação da vontade desse soberano na história dos homens, na história do mundo. Mas o texto aqui faz um movimento interessante, porque diz que esse menino que governa e é soberano tem um nome, ou nomes, né? Deus se revela por nomes. Quando nós observamos as Escrituras e observamos as formas que Deus se revela em termos especiais ou em termos salvíficos, redentores, ele se revela de forma redentora, obviamente, em primeiro lugar para nós hoje, através de sua Escritura, da sua revelação. Sempre foi assim, também desde Moisés. Na verdade, ele começa a dar revelação escrita quando ele escreve as tábuas da lei e manda Moisés registrar os livros da lei. Mas ele também se revela de forma especial através do seu Filho, e chamamos Jesus de palavra viva, porque ali há a perfeita revelação do Pai no Filho. Mas nós também percebemos que ele se revela através dos seus nomes. Então, a cada episódio nas Escrituras, no Antigo Testamento especificamente, ele é mostrado por um nome: Jeová Jiré, Jeová Rafá, Siddiquenu, Jeová Shalom. Ele vai se mostrando por vários nomes. E aqui ele é mostrado por nomes. O Filho é mostrado por nomes. Ele é o maravilhoso conselheiro. Antigamente a gente pensava, até cantando músicas do cancioneiro evangélico popular, que isso aqui era separado, mas não tem vírgula aqui. Ele é o maravilhoso conselheiro. Isso fala do nosso coração. Isso fala da relação dele conosco. Isso fala que este Deus grandioso, que o universo não pode contê-lo, tomou forma de um menino, de homem. Isso é complexo, né? Mas esse Deus grandioso também, que o universo não pode contê-lo, habita no nosso coração. Se não é impossível para ele tomar forma humana, não é impossível para ele habitar em nosso coração. Certa vez, Jesus falando sobre a salvação, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Isso é impossível. Jesus então respondeu: o que é impossível aos homens é possível a Deus. O Senhor observa as nossas dores, as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas lutas sem sucesso contra vícios pecaminosos. E Ele é maravilhoso conselheiro. Este nome é profundamente constrangedor, meus irmãos. Porque mesmo agindo rebeldemente contra o Senhor,
mesmo pecando contra os seus mandamentos, Ele continua sendo o nosso maravilhoso conselheiro. A ideia de maravilhoso aqui está ligado com a ideia de beleza. Ele é um belo conselheiro. Há beleza na sua instrução, na sua doutrina, a doçura e a cura também. O texto continua nos dizendo, depois, que Ele é Deus forte. Isso quer nos dizer que Ele tem todo o poder. Ele não é apenas conselheiro, Ele detém todo o poder. Isso também é muito significativo, porque é muito bom quando nós conversamos com um bom conselheiro humano, e ele ou ela nos diz muitas coisas edificantes, mas não pode resolver o nosso problema. Por mais que as suas palavras sejam sábias, profundas e bíblicas, aquele conselheiro humano não pode mudar o estado da nossa alma. Somente Deus pode. Somente a palavra pode. Por isso, como consequência dele ser um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus poderoso para tratar o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade. Ele tem poder. O texto nos diz ainda que Ele é Pai da eternidade. Então isso fala da eternidade de Cristo, da pré-existência de Cristo. Cristo não foi criado, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste, Ele sustenta todas as coisas e as mantém de pé. Então Ele é o Pai da eternidade. Há uma diferença quando nós falamos de eternidade em relação a Deus e em relação a nós. Nós somos imortais. Imortais. Uma vez criados, nós não somos mais aniquiláveis. Nós podemos morrer, então esta morte é uma separação da nossa alma e do nosso corpo, mas não há aniquilação. Um dia isso vai retornar e vai se encontrar, seja para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Isso é, de fato, o que a Bíblia nos ensina sobre imortalidade. Eternidade é algo que é restrito apenas a Deus, no sentido mais pleno do termo. Quer dizer que Ele não tem começo e Ele não tem fim. Quer dizer que isso explica o que os autores bíblicos chamam, ou João chama de o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, o primeiro e o último. Deus é o início e é o fim, e Ele está no meio de todo esse processo. Jesus não foi criado, Ele é criador. Então Ele não é finito, nós somos. Isso também nos traz muita consolação, porque nos ensina que nós somos finitos e que o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Redentor não é finito, Ele é Pai da eternidade. Que grande bênção. João nos diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ele que é Pai da eternidade. E a ideia aqui é muito interessante, porque a ideia de Pai é uma ideia de gerador, né? Aquele que gera. Então Ele também gera vida. Ele também gera vida eterna para aqueles que são seus filhos. É Ele que dota os homens de vida. Por isso que o texto em Atos vai nos dizer que em nenhum outro nome há salvação, somente naquele que é Pai da eternidade. O Natal deve nos lembrar e deve nos exortar a nos perguntarmos se realmente nós temos esse Pai. Se o Evangelho realmente penetrou o nosso coração, se nós realmente temos Ele como maravilhoso conselheiro, ou se nós estamos, consequentemente,
correntemente, por causa dos enganos do nosso coração, buscando um conselheiro que não é o nosso Deus, buscando orientações que não provêm da sua palavra, buscando uma forma de vida dicotomizada, e no final de semana nós somos religiosos, mas durante a semana não somos religiosos. O texto vai nos dizendo que o menino que veio, que tem o governo sobre todas as coisas, exige o governo absoluto da nossa vida, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Tudo na nossa vida deve ser subjugado a Cristo. Ele não aceita uma parte que não seja dedicada a Ele em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Paulo vai dizer, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nosso respirar é por causa dele. O nosso abrir os olhos é por causa dele. Ou o nosso fechar os olhos também. Ashbel Green Simonton, conhecemos muito bem, missionário presbiteriano no Brasil, chegou poucos anos depois de Cali, disse certa vez, se eu acordar, eu estarei com Deus. Se eu não acordar, Deus estará comigo. Se eu morrer, eu estou com Ele. E se eu viver, Ele está comigo sempre. Não há um só momento em que eu não esteja com Deus. Embora nós tenhamos a sensação de que às vezes estamos sozinhos, abandonados, desamparados, que ninguém nos compreende, que não adianta falarmos, que ninguém vai compreender as dores da nossa alma. Embora tenhamos a sensação de que Ele está longe, Ele não está. A promessa dele, meus irmãos, não foi que nós sentiríamos a sua presença sempre. Não foi essa a promessa. A promessa foi, eu estarei convosco sempre. A promessa é que Ele sempre estará perto, não que nós vamos sentir. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. Ele é o príncipe da paz. A ideia de reinado, seu governo é um governo de paz, paz estabelecida inicialmente em nós. Os homens vivem buscando paz mundial, paz usando a guerra, seja com armas, sejam guerras ideológicas, sejam guerras políticas, guerras verbais. Os homens vivem em busca da paz por meio da guerra. Alguém já escreveu um livro, Guerra e Paz. Um clássico da literatura mundial. Mas Cristo é o Rei da paz, o Príncipe da paz. E diz Paulo que mesmo que não haja paz no mundo, haverá paz em nós. Não sabemos o que nos espera em 2023, mas sabemos que Deus nos espera lá no final de 2023. Lutero já dizia, eu não sei para onde o meu barco está indo, mas eu conheço bem o piloto dele. Deus está lá no final de 2023, como esteve conosco até hoje. E que a sua paz invada o nosso coração, que a sua paz seja a nossa convicção de que a nossa esperança não está no mundo, não está nos governantes desse mundo, não está nos sucessos desse mundo, não está nas atrações desse mundo. A nossa paz está nele, apenas nele. Então é possível o caos estar instalado ao nosso redor e tudo está desmoronando perto de nós e ele inundar o nosso coração de paz, que excede todo entendimento. Isso é o que nós mais precisamos. Quantos de nós não oramos esses últimos anos, ou talvez esse ano, ou talvez esta semana, ou mesmo hoje? Senhor, só o que eu queria era paz na minha vida. Só o que eu queria era paz. Eis a paz, meus irmãos. Cristo Jesus. Eis a paz que precisamos. Quando Ele diz, a minha paz seja convosco.
não significa aos discípulos no primeiro século a isenção de problemas. Quando Jesus diz assim, paz aos discípulos, ele não está dizendo assim, vou tirar toda a perseguição do Império Romano, os judeus não perseguirão mais vocês, vai ser uma bênção. Aonde vocês chegarem, vão ser bem aceitos, vão ser abraçados, o evangelho vai crescer, a igreja vai superabundar em número de pessoas, e vai ser sempre assim, sempre paz, porque eu estou dando a minha paz a vocês. Não é esse o sentido, e nós sabemos, instintivamente ao ler o texto, nós entendemos que não é isso. Não é uma paz política, não é uma paz civil que Jesus está falando, é uma paz de bênção. Jesus está dizendo, a minha paz seja convosco, ou a minha bênção esteja convosco, porque eu estou com vocês. Podemos estar certos que o nosso ano 2023 será abençoado, porque Cristo está conosco. Não significa uma ausência de problemas, ou de outros problemas, ou da continuidade de um problema que não resolvido. Pode ser, deixa eu ser um profeta ao reverso agora, pode ser que ele não resolva os nossos problemas. Amém, meus irmãos? Mas ele vai estar lá, isso é o mais importante. Difícil seria se o problema fosse resolvido e ele não estivesse. Mas ele vai estar lá. Se ele estiver, não vai faltar o pão, não vai faltar a morada, não vai faltar a roupa, não vai faltar o socorro, não vai faltar o conselho, não vai faltar nada, porque ele mesmo diz em sua palavra, nada faltará, porque ele é o nosso pastor. Porque ele supre, ele mesmo supre. Ele mesmo é suficiente para nós. Para concluirmos, a Escritura nos diz algumas coisas tão belas sobre o nosso Cristo, sobre o seu governo. O Salmo 2 nos diz, agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se ire e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esta é uma fala do Espírito Santo por meio do salmista, no Salmo 2, do verso 10 ao 12, que nos diz que Cristo deve ser venerado e honrado pelos governantes do mundo. Seus pés devem ser beijados. Mas, pastor, nós sabemos que esses reis e governantes não farão isso. Podem não fazer agora. Mas Paulo diz assim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Qualquer língua que aqui não professá-lo, mesmo diante do trono branco, irá professá-lo. Qualquer joelho que aqui não se dobrar diante dele, um dia se dobrará. Não há nenhum ser humano criado por Deus que não se dobrará e não confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos se prostrarão. Então, o Salmo 2 dá um recado para os governantes deste mundo: adorem o Filho. O dever de adorar a Deus não é apenas dos crentes, é de todo o mundo. E porque o mundo ímpio não adora, que será julgado. Então, todo o mundo tem o dever de adorar a Deus. Quando nós, então, avançamos nesse raciocínio de governo do Cristo, o senhorio do Cristo, nós lemos no Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Observe, quem disse isso? Todos que estavam debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há. Todas as criaturas dizem, bendito seja o Cordeiro, o Rei do Universo. Toda a criação louva ao Senhor.
Todos os anjos louvam ao Senhor. Por isso que o salmista vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E a pergunta que nos constrange é: por que nós não louvamos ao Senhor? Por que nós não compreendemos isso? Que quando Paulo nos ensina em tudo dai graças, significa que a nossa vida deve ser um louvor a Deus. Não é dar graças pela desgraça, né? Mas dar graças, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Aconteça o que acontecer, bendito seja Deus, como disse Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse ainda diz: cântico de Moisés. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O salmista então diz, meus irmãos: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Que revelação gloriosa! Charles Spurgeon disse certa vez: pois este menino não nasceu para vocês, a menos que vocês tenham nascido para esse menino. Não basta termos um presépio. Não basta termos uma camisa com o nome Jesus. Ele tem que nascer no nosso coração. Jesus está vivo e é o único que deve ser louvado. Ele é o Natal. Amém? Bendito seja Deus. Deixa eu chamar aqui novamente o grupo de louvor. Vamos cantar o único que é digno mais uma vez. Vamos de pé, irmãos.